Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos. Para nós é uma alegria muito grande poder, depois de quase 5 anos, voltarmos aqui novamente, estarmos aqui neste púlpito, onde vivenciamos aqui muitas alegrias, muitos desafios também, mas foi um tempo precioso para nós, o tempo que aqui estivemos. Eu lembro da nossa chegada aqui na Cristã, como fomos bem recebidos pelos amados irmãos. E esta igreja é uma igreja que está sempre na nossa lembrança. Pelo tempo em que aqui passamos, aqui dois dos nossos filhos foram casados aqui nesta igreja, um pelo pastor Sandro e outro por mim. E foi aqui também aonde nós tivemos a nossa maior dor na vida. Quando o nosso filho, que servia aqui junto conosco, o Senhor o levou. Então a gente se emociona, mas em todo esse tempo o Senhor Deus, Ele tem nos sustentado, né? Então assim, hoje a gente se emociona, chora. Mas o nosso choro, ele não é mais um choro de tristeza. Ele é um choro de alegria, porque sabemos que um dia nós vamos nos encontrar. Amém? Queremos também aqui trazer um abraço da nossa igreja, que não é mais Igreja Batista Cristã, viu? Igreja Batista Cristã agora só existe essa. Primeira Igreja Batista em Pedro Velho. Nós tivemos uma mudança de estatuto e também mudança de nome de igreja. Hoje ela é a primeira Igreja Batista em Pedro Velho. Então trazemos aqui um abraço dos nossos queridos irmãos, que hoje estão lá com o nosso querido irmão Felipe, trazendo a palavra do Senhor. O culto lá começa às 19 horas, bem mais tarde do que aqui. Mas nesta noite, queridos, muito feliz por ter sido convidado pelo pastor Sandro para trazer a mensagem de Deus nesta noite para vocês. E nesta noite eu quero convidá-los a lermos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Estaremos lendo do verso 18 até o verso 2 do capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 até capítulo 6, versículo 2. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Então, nesta noite eu quero falar sobre reconciliação. Nós sabemos que uma das piores
podemos dizer assim, o maior desastre que aconteceu na raça humana foi o pecado. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, a Bíblia é clara quando ela nos diz que tudo era perfeito. O homem e a mulher vivendo ali no paraíso, tendo tudo ao seu dispor. Mas o homem decidiu desobedecer. E a Bíblia diz que por causa do pecado do homem, a terra se tornou maldita. O pecado veio sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado foi o maior desastre que aconteceu na nossa história, como seres humanos. O pecado, naquele mesmo momento em que Adão pecou, a Bíblia fala claramente que naquele momento o homem se separou de Deus. Porque o pecado ele divide, o pecado ele desintegra, o pecado ele separa. Então a queda do ser humano foi muito mais profunda do que jamais poderíamos imaginar. Porque o pecado ele provocou um abismo espiritual na vida da humanidade. Ele separou o homem de Deus. O primeiro casal já foi separado assim que pecou. Deus os expulsou do paraíso. O pecado também provocou um abismo social na raça humana, separando as pessoas umas das outras, separando o homem do seu próximo. O pecado também provocou um abismo psicológico, separando o homem dele mesmo, separando o ser humano de si mesmo. Há uma luta tremenda dentro do homem. Todos nós passamos por essa luta. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma das piores batalhas que o homem enfrenta é contra ele mesmo. E tudo isso é o pecado na nossa vida. O pecado também provocou um abismo ecológico, ao ponto que o homem, que ele separou o homem da natureza. E o homem, no momento, ele é um adorador da natureza, e ao mesmo tempo ele é um depredador, ele destrói a natureza. Há muitas pessoas que vai além do extremo, adorando demais a natureza, e outros que depredam, destroem, tudo isso consequência do pecado. Então o mundo em que nós vivemos, irmãos, é um mundo que está profundamente marcado pelas tensões do pecado. O homem é um ser que vive constantemente em guerra com Deus, em guerra com ele mesmo, em guerra com os outros e em guerra com o ambiente onde ele está. E este homem precisa de uma coisa, de reconciliação com o Deus que o criou. Mas aí vem a pergunta: será que há alguma possibilidade do homem pecador se reconciliar com um Deus santo? Há essa possibilidade de o homem que vive deliberadamente no pecado ter essa reconciliação com Deus? Porque no mundo em que nós vivemos, é um mundo repleto de ódio, é um mundo ferido pelo pecado, onde as famílias estão em pé de guerra, onde os corações estão sem paz, onde os homens estão longe de Deus. E aí a reconciliação é a mensagem mais importante, urgente e necessária. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que há uma necessidade de reconciliação. O verso 19 diz, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que você e eu precisamos nos reconciliar com Deus, porque o pecado na nossa vida nos separa de Deus, nos afasta de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos desviamos, todos teremos que comparecer diante de Deus para sermos julgados. E quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia é clara quando diz que seremos julgados pelas nossas palavras. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. E cuidado com aquilo que você fala, porque seremos julgados também pelas nossas palavras. Às vezes nós usamos a nossa boca, muitas vezes, para ferir as pessoas. Usamos a nossa língua, muitas vezes, para tentar
acabar com a honra das pessoas. Usamos a nossa língua para ferir, quando deveríamos usar a nossa boca para abençoar. Então seremos julgados pelas nossas palavras. Seremos também julgados por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras. Quando olhamos para a palavra de Deus nos mostra isso. Todos nós, todas as pessoas serão julgadas diante de Deus pelas suas obras. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito? Como é que você tem vivido? Porque um dia você vai estar diante do Senhor. Um dia você vai estar diante do Senhor. E Ele vai mostrar tudo aquilo que você tem feito. Mas a palavra de Deus também mostra claramente que nós seremos julgados pelas nossas omissões. Seremos julgados também por aquilo que temos deixado de fazer. E seremos também julgados pelos nossos pensamentos. O que é que tem ocupado a sua mente ultimamente? O que é que tem ocupado os seus pensamentos? Porque aquilo que nós alimentamos na mente é aquilo que muitas vezes vai sair pela nossa boca. Porque o próprio Jesus Cristo diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos alimentando na nossa mente, Deus está vendo tudo. Então nós temos que ter essa consciência, queridos, que todos nós precisamos se reconciliar com Deus, porque o pecado nos afasta dele. Mas outra coisa importante, nós precisamos nos reconciliarmos com Deus, porque todo o impulso do nosso coração é contra Deus. O ser humano, todo o impulso do seu coração é contra Deus. Por natureza, nós somos filhos da ira, diz a Bíblia. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. E a Bíblia ainda diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não dá para viver sem Deus. Sem Deus nós estamos cegos, perdidos, cativos e mortos. E eu quero dizer uma coisa para você. O nosso pecado é a pior coisa na nossa vida. O nosso pecado é pior do que a pobreza. Porque a pobreza não impede de você chegar até os céus. O pecado também é pior do que a doença. Porque mesmo doente, a doença não te impede de chegar até os céus. O pecado é pior do que a morte. Porque mesmo você morrendo, mas se você entregou a vida para Jesus nesta vida, você vai morar nos céus com Ele. Mas essas coisas, esses males, eles não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus agora e na eternidade. Por isso, nós precisamos nos reconciliarmos com o Senhor. Ou nós somos reconciliados com Ele, ou nós pereceremos eternamente, é o que a Bíblia nos mostra. Então o que é que precisamos fazer? Precisamos nos voltar para Deus, ou não há esperança para a nossa vida. Aquele que nunca sentiu necessidade de Deus nesta vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Irão sentir no primeiro minuto que estiverem no inferno. Mas aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Então, o ser humano, ele precisa dessa reconciliação. Porque o pecado é um desastre na nossa vida. O pecado nos arruína. O pecado acaba conosco. Mas o texto nos mostra que há alguém que quer se reconciliar conosco. O versículo 18 do texto que lemos diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então há um autor dessa reconciliação. E aqui é onde nós vemos, irmãos, a graça do Senhor. Toda a nossa salvação é iniciativa e obra do nosso Deus. Nós não precisamos fazer nada. Paulo diz que tudo provém dele, no verso 18. Então, quando olhamos para cá, nós vemos que somos pecadores imperfeitos, que a nossa vida, ela é totalmente contrária àquilo que Deus quer para nós. Mas é interessante porque é a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. É o Deus que foi ofendido, que toma a iniciativa de se reconciliar com o homem perdido.
Quando olhamos para o Evangelho, nós vemos que o Evangelho não é um homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. É Deus tomando a iniciativa. Foi o homem que caiu, foi o homem que desobedeceu, foi o homem que se afastou, foi o homem que se rebelou, mas é Deus quem o busca. É Deus quem corre para abraçar. O livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3 diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. É Deus quem vai atrás. É Deus quem toma a iniciativa. A Bíblia não fala de Deus tendo necessidade de se reconciliar conosco. Não fala. Porque Deus não tem nenhuma necessidade de se reconciliar com o homem. Porque é o homem que precisa de reconciliação com Deus. Foi o homem que pecou, foi o homem que desobedeceu. Nós é que mudamos. E a Bíblia diz que Deus não muda. O amor de Deus por nós é um amor eterno. É um amor incessante. Deus poderia ter nos tratado, queridos irmãos, como tratou os anjos. Aqueles anjos rebeldes, conservados em prisões eternas, mantendo-os em estado de perdição. Deus poderia ter feito isso conosco? Poderia. Mas o que Ele fez? Ele providenciou para nós um caminho de volta para Ele. E que caminho é esse? Chama-se Cristo Jesus. A cruz de Cristo é o resultado e não a causa desse amor de Deus. Porque é um Deus tão grande, maravilhoso, eterno, um Deus precioso, que fez o ser humano, podemos até dizer assim com todo carinho, formou com as suas mãos, colocou nele o fôlego de vida, deu a ele tudo o que ele precisava. Apenas uma coisa Deus disse: olha, aquilo ali é meu, você não pode tocar. O resto tudo aí você pode fazer, ficar à vontade. E o homem assim ainda desejou aquilo que não era dele, a pequena porcentagem, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí ele tomou para si. Esse homem se rebela, esse homem se volta contra Deus. E aí Deus toma a atitude de salvar esse homem. Deus toma a atitude de amá-lo primeiro. Então a cruz de Jesus é o resultado e não a causa desse amor de Deus. Porque é o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação. Não foi o homem que tomou. E eu lembro, queridos, que quando eu vivia no mundo e que as pessoas me evangelizavam, eu dizia: olha, eu não quero. A pessoa que vive no mundo, ela não tem nenhum desejo por Deus. Mas depois eu entendi que era Deus usando as pessoas para que eu pudesse me achegar a Ele. E é assim que Deus faz. Então é esse Deus ofendido que toma a iniciativa dessa reconciliação. E olha, Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas Jesus veio para revelar o seu coração amoroso. Não foi a cruz de Jesus que gerou o amor de Deus, que gerou o amor no coração dele, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz de Jesus. E a cruz não é a causa, mas é a consequência do amor de Deus. A cruz estava incrustada no coração do Senhor. E esse Deus, mesmo nós vivendo a cada dia na rebeldia, no pecado, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Ele que tomou a iniciativa, foi Ele que amou primeiro, foi Ele que mandou Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia é clara também. Eu queria que você fosse comigo para esse texto, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Mas Deus demonstra, em outras versões diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nessa versão da minha Bíblia diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Iniciativa de Deus. No versículo 32 do capítulo 8, a palavra de Deus diz:
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, e o versículo de número 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Toda a ação é de Deus, não é nossa. É um Deus santo, querendo a todo momento se reconciliar com o homem que pecou, com o homem pecador. Então a cruz de Cristo foi a prova desse amor. A cruz de Cristo também foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar com Ele. Deus nos amou e Ele nos deu o seu Filho. Deus nos amou e Jesus se encarnou, veio a esta terra. Deus nos amou e Jesus sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Jesus morreu por nós. É um amor eterno. Então a cruz de Jesus é o maior arauto do amor de Deus por mim e por você. É ela que está gritando o tempo todo, mostrando esse amor. E a cruz é a prova de que Deus está de braços abertos para nos receber de volta ao lar paterno. É a cruz de Jesus. Deus está o tempo todo querendo se reconciliar conosco. E nessa reconciliação, Jesus é a ponte que nos liga a Deus. É Jesus. Ele é o único caminho que nos liga a Deus. Jesus é a única porta de entrada no céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, diz a palavra de Deus. Então, queridos, não há ninguém que possa nos ligar a Deus, nos reconciliar com Ele, a não ser Jesus. Não existe nada, nem ninguém que pode nos reconciliar com o Senhor. A religião não liga você a Deus, a religião não reconcilia você com Deus. Os santos não reconciliam você com Deus. As suas obras não reconciliam você com Deus. Você não é reconciliado com Ele porque você faz coisas boas, porque você não rouba, não mata, não faz isso. Não é por isso que você é reconciliado com Ele. Mas é Jesus que reconcilia o homem pecador com o Deus eterno. Jesus Cristo nos reconcilia com Deus através da sua morte. Quando Deus foi criar o universo, queridos, a Bíblia diz que Deus falou e tudo se fez. Quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz que Ele pegou o homem, Ele pegou o barro e do barro Ele fez o homem e soprou nele os fôlegos de vida nas suas narinas e fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas é interessante que quando Deus foi reconciliar esse homem que pecou, que desobedeceu, quando Deus foi reconciliar esse homem com Ele, Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, esvaziou-se, assumiu a forma humana, sofreu, chorou, foi cuspido e morreu numa cruz. Esse é o Deus eterno que ama o ser humano. E o preço de nos reconciliarmos com Deus foi muito alto, porque quando Jesus estava lá no jardim orando, Ele orando ao Senhor, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia do preço que era altíssimo, que nós não poderíamos pagar, e Ele veio para nos substituir. Então não havia outro meio de sermos reconciliados com Deus. Cristo fez a reconciliação pelo seu sangue na cruz do Calvário. E nós precisamos reconhecer isso. Você que entregou a vida para Jesus, você que serve a Jesus, saiba disso, o preço foi alto para que você fosse reconciliado com Deus. E Deus, queridos, Ele é tão maravilhoso
que Ele não colocou os nossos pecados em nossa conta. Tudo era nosso. Todo aquele sofrimento que Jesus passou era nosso. Aqueles cravos que entraram em suas mãos era meu e seu. Aqueles cravos que entraram nos seus pés era meu e seu. Aquela lança que perfurou o lado de Jesus era minha e sua. Podemos até dizer que aquela cruz e todas as chicotadas era nosso. Era o preço do pecado. Mas a Bíblia diz que Deus não colocou isso na nossa conta. Deus não colocou os nossos pecados em nossa conta. O apóstolo Paulo, ele mostra isso claramente quando ele cita o capítulo 5, versículo 19. Deus não colocou na minha conta, Deus não colocou na sua conta. E o que ele fez? Ele colocou tudo na conta de Jesus. Agora, como o Deus justo, ele pode ser reconciliado com um homem pecador? Como é que um Deus santo, justo, onisciente, onipotente, onipresente, criador dos céus e da terra, que fez esse homem, que colocou nesse homem o fôlego de vida, e que deu apenas um ponto para esse homem: você não pode ultrapassar aquela linha. E o homem toma a decisão de fazer isso, peca. E como é que esse Deus santo pode ser reconciliado com esse homem pecador? Como? Se o nosso pecado, a Bíblia diz que faz separação entre nós e Deus. Como pode haver essa reconciliação se Deus é luz e o nosso pecado é treva? Como pode acontecer isso se Deus é benigno e o nosso pecado ele é maligníssimo? Como? Se o pecado provoca a santa ira de Deus. Porque Deus não pode, queridos, fazer vistas grossas ao pecado. A justiça violada, ela precisa ser satisfeita. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus não inocentará o culpado. Jamais Deus irá inocentar o culpado. Deus não pode ter prazer no pecado, porque Ele é santo. Ele não pode reagir favoravelmente ao pecado. Então o que Ele fez? Ele não imputou a mim e a você as nossas transgressões. É o que mostra o versículo 19. É como se você chegasse num banco e você está precisando de um monte de dinheiro e você faz um empréstimo e você precisa pagar. Mas aí você não paga. O que acontece? O banco coloca na sua conta aquela dívida. E o juro vai correndo. E você vai ter que pagar um dia. Então, o Senhor Deus, Ele não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Ele não puniu o nosso pecado em nós. Sabe o que Ele fez? Ele depositou os nossos pecados na conta de seu Filho Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Foi em Jesus. Ele depositou os nossos pecados na conta de Jesus. Então Jesus Cristo não conheceu pecado, mas foi feito pecado por nós. A culpa que era minha e sua foi lançada sobre Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, diz a Bíblia, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, a Bíblia diz que nós fomos sarados. Será que nós faríamos algo assim como Deus fez por alguém? Deus depositou na conta de Jesus todos os meus e os seus pecados. Ele foi feito pecado e maldição por mim e por você. Ele sofreu o castigo da lei que eu e você deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Foi Jesus. Foi Ele que carregou em seu corpo os nossos pecados sobre aquela cruz. E quando os nossos pecados foram lançados sobre Ele, a Bíblia diz que Ele deu um grande brado na cruz. Sabe qual foi o brado que Jesus deu?
está pago, está consumado. Eu paguei o preço que era meu e seu. Ali foi o preço pago por Jesus. Significa que agora nós estamos quites com a lei. E aí a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse momento em que você entrega a vida para Jesus, a Bíblia é clara, ela diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então hoje, deixa eu dizer uma coisa para você, você que se reconciliou com Deus, Deus hoje olha para você e olha para você como se você nunca tivesse pecado, porque Ele apagou os seus pecados. Ele olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Justificação. Ele nos justificou em Cristo Jesus. E aí, Ele depositou em nossa conta a infinita justiça de seu Filho Jesus Cristo. Deus não só Ele pagou a nossa conta, mas Ele nos tornou ricos. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Queridos, Deus não só perdoou os nossos pecados, mas Ele depositou a infinita justiça de Jesus em nossa conta. E agora, Deus olha para mim e para você e não vê mais o nosso pecado do passado, mas Ele vê a infinita justiça de Jesus depositada na minha e na sua conta. É por isso que em Romanos capítulo 8, eu queria que você fosse novamente comigo para Romanos 8. Esse é um texto fantástico. Olha o que diz o verso 1: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora venha comigo para o versículo 31 do mesmo capítulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou morte, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é algo maravilhoso para nós. E quem conquistou isso para nós foi Jesus Cristo. Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você já entregou a vida para Jesus? Você é reconciliado com Ele? Você hoje é uma pessoa reconciliada com Deus? Então você que é reconciliado com Deus, hoje você tem um ministério maravilhoso. Sabe qual é? O ministério da reconciliação. É você que tem esse ministério. Sou eu que tenho esse ministério. Antes nós éramos inimigos de Deus. Agora nós somos instrumentos da reconciliação. É o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5, o texto que nós lemos. Hoje nós temos essa responsabilidade nas nossas mãos, como igreja de Jesus, como povo santo do Senhor, que foi reconciliado com Cristo. Agora somos instrumentos da reconciliação do Senhor. Antes estávamos perdidos, agora nós buscamos os perdidos. A igreja tem esse papel. Antes estávamos desgarrados, agora somos nós que buscamos os desgarrados. E você, querido, tem um glorioso ministério nesse mundo. Um mundo que está ferido,
um mundo que está escravizado pelo diabo, você tem o ministério da reconciliação. Mas aí eu te pergunto, você tem buscado reconciliar as pessoas com Deus? Você tem buscado ensinar para as pessoas, mostrar para ela que há um Deus que a ama, que há um Deus que quer que ela se reconcilie com Ele? Esse é o nosso ministério. Quero dizer para você que você tem uma sublime missão neste mundo. Neste mundo onde as famílias estão quebradas, neste mundo onde cônjuges estão se separando, aonde filhos estão se voltando contra seus pais, neste mundo quebrado, que está desintegrando a cada dia, mundo de uma sociedade que tem corrido a passos largos para longe de Deus, você tem o ministério da reconciliação. E toda pessoa reconciliada com Deus, essa pessoa exerce a grandiosa missão de um embaixador de Deus. Olha o que diz o verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você é um embaixador de Jesus. E é interessante, você conhece algum embaixador do nosso país? Nenhum embaixador mora no seu país. Nenhum. Todo embaixador ele vive numa terra estranha. Ele é escolhido no seu país e ele é enviado para viver numa terra estranha. Quero dizer para você uma coisa. Você é embaixador de Cristo aqui nesta terra, mas você não é daqui. Você não é daqui. Você aqui está como um peregrino. Você está numa terra estranha. Por isso você precisa entender. Esse mundo em que você vive não é o seu mundo. O seu mundo é nos céus. O embaixador, ele também fala em nome do seu governo. Você não está aqui para falar no governo do mundo. Você está aqui para falar sobre o governo do céu. Você está aqui para falar a mensagem de Jesus. E como embaixador, você representa o seu país. E eu quero dizer para você, o seu país não é esse. O seu país é celestial. O seu país é a pátria celeste. É para lá que nós vamos. É lá onde nós vamos morar com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E como embaixadores, queridos, nós temos alguns compromissos. Os embaixadores terrenos, eles transmitem a mensagem daquele que o enviou, ou seja, do governo. O embaixador brasileiro, para a cidade, para o país onde ele for, ele vai ter que transmitir lá a mensagem do governo brasileiro. Como embaixador de Jesus, a única mensagem que eu e você temos que transmitir é a mensagem do nosso Rei. É o Evangelho de Cristo Jesus. O embaixador também não determina a sua própria missão. Ele vai para onde ele é enviado. Então você precisa entender que você precisa ir para onde o seu Rei lhe enviar. Eu lembro que quando fomos para Pedro Velho, uma das coisas que aconteceu na nossa vida é que nós fomos muito questionados quanto a isso. Você vai para uma cidade de 85 quilômetros de distância de Natal e vai continuar trabalhando aqui? Vou. Rapaz, você vai vir todos os dias para Natal e voltar para Pedro Velho? Vou. Rapaz, isso é loucura. Isso é. Para o mundo isso é loucura. Mas eu sei quem me enviou para lá. Eu sei quem me chamou para aquela obra. Eu sei, eu tenho convicção disso. E por mais lutas que nós passemos ali, nós temos convicção disso, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ano passado, quando nós entramos de férias, nós fomos para passar as nossas férias em Touros. Esse ano nós entramos de férias só na empresa, na igreja não. E foram umas lutas que nós estávamos passando e eu, conversando com Edna, eu disse: eu vou entregar a igreja, eu vou entregar o ministério. Nós vamos voltar para Natal. E em frente à igreja, aqueles que já foram lá, sabem, em frente tem uma casa, a cor dela é uma cor avermelhada. Naquela casa mora uma senhora, ela está ali desde a fundação da igreja. Ela não é crente. E nós voltamos num dia de sábado, e chegamos pela manhã, e eu agora virei criador de galinhas, viu, pastor Sandro? Agora eu sou fazendeiro. E quando nós
tiramos todas as coisas do carro. Eu disse, eu vou ali comprar a comida para as galinhas. E eu passei em frente à casa daquela senhora. Quando eu retorno, eu passei, ela não estava. Ela sempre fica sentada numa cadeira. Quando eu retornei, ela me parou e disse assim, já chegou? Eu disse, já. O meu pensamento ali era que eu só ficaria ali até só aquele mês, eu iria embora. Ela olhou para mim assim, apontou para a igreja e disse, aquilo ali está precisando de você. Aquilo ali está precisando de você. Ela apontou para a porta da igreja e disse, olha, ali está precisando de você. E não falou mais nada. Eu olhei para ela e disse, muito obrigado. Eu senti Deus usando aquela mulher para falar comigo. Não era o tempo de sair. Por quê? Porque o embaixador, ele vai para onde ele é enviado, ele tem que ir para onde o seu Senhor manda. Ele tem uma missão. Você tem uma missão, querido. Agora você precisa entender a vontade do seu Senhor. Você precisa entender isso. E olha, todo embaixador, ele não se naturaliza. Ele é sempre um estrangeiro aonde ele estiver. Você não está aqui como embaixador de Jesus para se naturalizar nesta terra. Você é do céu. Você está aqui numa missão. Você está aqui para fazer a vontade do seu Senhor. Você é um estrangeiro. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, estamos passando apenas um tempo. Jesus vai te chamar. Lembra do meu filho? Ele teve um tempo aqui e Jesus o chamou. Da mesma forma acontecerá conosco. Nós não somos daqui. Nós somos reconciliados com o Senhor para habitarmos nos céus com Ele. E todo embaixador tem um compromisso com os interesses soberanos do seu país. Sabe qual é o seu compromisso? É com os interesses do reino de Deus. O seu compromisso como embaixador de Jesus, que foi reconciliado com Deus, é exatamente os interesses soberanos do seu rei, é os interesses do reino dos céus. Você não tem que estar atrelado nos interesses desta terra, porque há muita gente hoje que vive nas igrejas, irmãos, tem se tornado crentes nominais, mas as prioridades não são do reino, as prioridades são daqui, são da terra, são deste mundo. E olha, as coisas deste mundo, quando nós partirmos daqui, elas ficam. Não levamos nada. Então aproveita enquanto está aqui, faz a vontade de Deus, vive para Jesus, ama as pessoas, desfruta daquilo que Deus tem dado em suas mãos. Deus te deu posses, vive bem com as tuas posses. Não deixe que as suas posses se tornem o Senhor da sua vida. Mas saiba de uma coisa, o objetivo da sua vida aqui é fazer a vontade do seu rei. Como embaixador, o seu compromisso é com os interesses do soberano Senhor que reconciliou você com Ele. E aí o versículo 20 mostra que há um clamor desses embaixadores de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É interessante, irmãos, olharmos para esse texto, porque nós vemos que há um clamor para haver essa reconciliação. Todo trabalhar é de Deus, é Deus quem busca o homem, é Deus quem vai atrás, é Deus que ama primeiro. E aqui ele ainda clama. É como se Deus estivesse dizendo assim, Rafael, se reconcilia comigo. Flávio, se reconcilia comigo. Você que está a nos ouvir aí na internet, se reconcilia comigo. É como se Deus estivesse dizendo isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu algum juiz clamar para um condenado pelo perdão? Clamar para um camarada que fez um crime horrendo e o juiz chegar para aquele culpado e clamar para que ele aceite o perdão? Eu nunca vi. Você já viu algum credor, alguém que emprestou uma grande quantidade de dinheiro para uma pessoa e essa pessoa quebrou, ela não teve condições de pagar, e o sujeito chegar e dizer para ele, ei rapaz, vem cá, eu quero perdoar a tua dívida? Não, nunca vi. Mas o Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele apela
para nós. Ele clama em seu coração, ele exorta as pessoas com ternura. Então o que é que eu digo para você nesta noite que está a nos ouvir? Não deixe de ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje muitas pessoas estão tendo oportunidades de ouvir a voz de Deus e não estão dando crédito a isso. Mas haverá um dia, quando passarem desta vida para outra, quando abrirem os olhos do outro lado, vai acontecer como aquele texto de Lucas capítulo 16, quando Jesus conta aquela história do rico e Lázaro. Aquilo é realidade na vida de muita gente, irmãos, que já passou desta vida para outra. Quando chega do outro lado, que abre os olhos do outro lado, que enxerga coisa contrária, aí vai lembrar que Deus existe, mas não tem mais jeito. O tempo da reconciliação é hoje. Deus está, quero dizer para você, Deus está esperando por você. A festa já foi preparada, tudo está pronto. Então o que é que eu digo para você? Volta para a casa do Pai. Volta. E aí o apóstolo Paulo, ele começa os 2 versículos do capítulo 6, mostrando uma coisa interessante. Faz um alerta sobre 2 perigos. Olha o que diz o texto. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Primeiro perigo que nós vemos aí, irmãos, é que precisamos ter cuidado para não receber a graça de Deus em vão. Porque depois de tudo que Deus fez por mim e por você, depois da morte de Cristo Jesus, depois do seu clamor para que você se reconcilie com Ele, se você desprezar essa oferta de amor, você está recebendo a graça de Deus em vão, e isso seria consumada ingratidão e rebeldia contra o Deus eterno. E o outro cuidado, versículo 2. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Cuidado, você que nos ouve, para não adiar essa decisão, porque hoje é o dia oportuno para você se reconciliar com Deus. Hoje Deus está falando com você. Amanhã Deus pode estar silencioso. Hoje o Espírito Santo está apelando a você. Amanhã o Espírito Santo pode não mais apelar a você. Hoje as portas da graça estão abertas para você. Amanhã podem estar fechadas. Hoje ainda é tempo. E é o tempo oportuno para você se reconciliar com Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Lembra dos 2 homens que foram pregados na cruz, um ao lado esquerdo e outro ao lado direito de Jesus? Aqueles 2 eram malfeitores. E a Bíblia diz que o homem que estava à esquerda, ele começou a reclamar e dizer, olha, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós. O que estava à direita olhou e disse, olha, nem a Deus tu temes. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos coisas erradas. Merecemos isso, mas esse aí não. E ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqueles 2 homens, um se voltou para Deus e o outro rejeitou a oferta. Naquele momento, no último momento da vida, ele rejeitou e pereceu. Quantas e quantas pessoas não tem acontecido isso na vida, irmãos? Porque a vida, ela é como uma vela acesa. Ela pode se apagar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora. Não sabemos se vamos estar vivos daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, amanhã de manhã, não sabemos. Eu lembro todos os dias do dia em que eu fui pescar com meu filho no domingo e ele estava feliz da vida. Pegou, o maior peixe naquele dia foi ele que pegou. Pegou um peixe chamado piau. Estávamos ali, passamos meio-dia pescando. E ele bem jantou conosco à noite.
E no outro dia meu filho amanheceu doente. Não tinha problema nenhum de saúde. E a sua doença foi maquiada até o ponto que não teve mais jeito. Foi Deus chamando. E uma coisa que eu posso dizer para vocês: os dias que antecederam aqui, os dias anteriores àquilo ali, foram os dias que eu vi mais meu filho se voltando para a Bíblia. Pediu para mim comprar a Bíblia para ele, pediu para mim comprar livros, estava estudando bastante. Mas era Deus preparando o momento. Naqueles dias antes de acontecer, foram os dias que eu preguei algumas mensagens sobre os sofrimentos do cristão. E eu não sabia que Deus estava preparando o meu coração para tudo aquilo. Então, quando Deus nos chama, não tem como a gente fugir. Então, não rejeite o apelo do Senhor na sua vida. Não rejeite a oportunidade de se reconciliar com Deus. O texto diz claramente: que eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes aqui agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje é o dia de você se reconciliar com Cristo. Não deixe para amanhã. O tempo é hoje. Deus está vindo ao seu encontro. E Deus quer o melhor para você. Deus quer salvar a tua vida. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor.